quartas-feiras nós temos como propósito de meditar nas Sagradas Escrituras. Não será diferente. Então eu gostaria que os irmãos que aqui estão presentes abrissem por gentileza a sua Bíblia, e os irmãos que também quiserem nos acompanhar no livro de Josué, no capítulo de número 9, para a nossa meditação nesta noite. Livro de Josué, capítulo de número 9, aonde nós iremos então, nesta noite, estudar um pouco este texto. Tem como epígrafe o texto, a minha linguagem, a revista e corrigida: os gibeonitas enganam Josué, que faz pacto com eles, uma aliança. Que faz com eles uma aliança. Então, versículo de número 1, nós temos aqui 27 versículos. Nesse capítulo nós leremos alguns versículos, a princípio 15, e depois, sendo possível, nós faremos aí leitura dos demais versículos. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendado, e nos seus pés sapatos velhos, remendado, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma parte distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse Josué: quem sois vós? De onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos servos, fazei, pois, agora conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco, bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e os nossos sapatos já têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhe daria vida,
E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Aí no versículo 16: e sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Até aqui. Hoje nós vamos meditar nesse capítulo de número 9, que é um capítulo também, assim como toda a Bíblia Sagrada, um capítulo maravilhoso. Hoje o nosso propósito aqui é falar a respeito da tendência que nós precisamos ter diante de aliança que às vezes nós também precisamos fazer. Esse capítulo aqui de número 9, ele é um capítulo bem interessante, pois ele faz parte da conquista da nação de Israel na terra de Canaã. Nós vamos ver aqui que Josué já havia vencido alguma cidade, já havia vencido Jericó, no capítulo de número 6, já havia vencido a cidade de Ai, no capítulo de número 8. E a Bíblia diz que, diante de tudo que está acontecendo, no versículo de número 1, os reis que habitavam ali na terra de Canaã, pois Deus deu a promessa, mas havia uma parte que a nação de Israel que teria que fazer, ou seja, eles que teriam que expulsar o povo daquela terra. E a Bíblia diz então que, sendo assim, esses reis ouviram o que fora feito com os reis que antecederam a eles. E nisso, o versículo de número 1 diz que eles ouvindo, eles se juntaram. Aí diz aí, os heteus, que serão esses que nós vamos falar, os gibeonitas, algum desses chamados de heteus. No livro de Samuel é chamado até de amorreus, alguns deles ali. E os amorreus, os cananeus, fariseus, heveus e os jebuseus se juntaram contra então o povo de Deus. Então, diante do que Deus ele vem fazendo através de Josué, esses feitos que foram tão maravilhosos e essas vitórias que Deus havia concedido a Josué, a Bíblia então diz que esses reis se uniram, se juntaram para de alguma maneira parar o povo de Deus, para que eles viessem então lutar com a nação de Israel e viessem então parar o avanço dessa nação. Porém, no versículo de número 2, nós vamos ver que aqui no versículo de número 3, sendo exato, nós iremos ver que os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, aí nós vamos ver que eles vão agir aí de uma maneira diferente dos outros 5 reis. Ao invés deles se unirem para lutar contra a nação de Israel, então eles acharam por bem estabelecer uma nova maneira uma nova estratégia para parar o povo de Deus. E isso aí é bem interessante. Por quê? No livro do Êxodo, no capítulo de número 34, versículo de número 11, nos diz que quando Moisés está falando com o povo, se você quiser observar junto comigo aí, capítulo, já que estamos no culto de doutrina, Êxodo, capítulo de número 34, quando está sendo dadas as orientações aí de Moisés ao povo de Deus, diz assim: guarda o que te ordenou hoje, eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Então, observe que Deus estava usando a nação de Israel aí, como um instrumento da sua justiça. Essas nações haviam feito coisas que eram abomináveis a Deus, a ponto de que o cálice da ira de Deus transbordou, e Deus então vem com juízo sobre essa nação. E Deus vai usar como instrumento desse juízo a nação de Israel. Aí a Bíblia então vai nos dizer que havia entre esses povos aí, esses gibeonitas,
algumas vezes aqui chamado de heveus. Eles estavam entre os moradores, a qual havia uma ordem de Deus, uma orientação de Deus, para que também os expelisse, os expulsasse da terra. E dá-nos a entender de que, de alguma maneira, parece que eles estavam cientes disso, irmãos. Isso é muito interessante. Guarde essa informação. Então, a Bíblia vai dizer que diante disso, ao invés deles se unir com aqueles 5 outros reis do versículo de número 1 e do versículo de número 2, eles então agiram de uma outra maneira. Eles pensaram aqui de agir de uma outra maneira, sabendo que eles não poderiam vencer a nação de Israel, pois o poder bélico de Israel não era um poder simplesmente, meus irmãos, natural. Eles contavam com um reforço de Deus, e eles falam isso depois. Sabendo que eles não poderiam parar a nação de Israel, o que é que eles fazem então? Isso aqui, nós precisamos abrir um parêntese aqui, e cada um dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, entender que quando nós estamos militando na presença de Deus, os nossos inimigos não podem, porque Deus vai adiante de nós. Deus, ele vai operando. Deus, ele vai fazendo aquilo que ele deseja fazer, operando, dando vitória, e o inimigo, ele é incapaz de resistir ao poder de Deus. Porém, para que ele então possa parar, ele precisa de alguma maneira encontrar uma maneira, ele precisa encontrar uma estratégia para que ele venha brecar o povo de Deus, para que ele venha parar você, para que ele venha me parar, pois em Cristo nós também somos mais do que vencedores. Nós estamos pelejando com um inimigo que está vencido, esperando a consumação desta derrota no dia D, né? Essa vitória já foi nos concedida, mas um dia ela será consumada. Enquanto isso, ele está combatendo, ele está lutando, e ele também usa de algumas estratégias para tentar parar o exército do Senhor, tentar parar os homens de Deus, as mulheres de Deus. E então, a Bíblia aqui vai nos dizer que os gibeonitas aqui agiram de uma maneira que seria diferente. Ao invés deles combater, ao invés deles lutar contra a nação, eles vão usar de engano, eles vão tentar enganar então Josué e o povo de Deus. Observe, por favor, como eles vão fazer para se aproximar aí de Josué e do povo de Deus. Como que o inimigo então ele vai fazer, já que ele sabe que ele não pode bater de frente, já que ele sabe que Deus estava fazendo coisas extraordinárias, já havia operado um milagre extraordinário, e não somente ali, mas eles conheciam também fatos que haviam acontecido, né? A saída do Egito e os reis, a qual pararam e estavam no caminho de Israel, né? Como eles citam aqui. E não puderam aqui, o rei de Seom, né, de Bazã, eles não puderam suportar o poder de Deus. Então eles vão agir de uma maneira enganosa para parar. Olha o versículo de número 4 aí, a primeira maneira que os gibeonitas vão fazer para parar a nação de Israel, para parar o povo de Deus. Preste bem atenção, que nós precisamos entender a seriedade aqui deste texto. O versículo de número 4, a primeira expressão aí do versículo diz assim: e usaram também de astúcia. Observe que essa expressão astúcia no texto aqui significa engano, traição, estratagema. Olha só, então observe que eles tiveram uma estratégia. Já que nós não podemos bater de frente,
Vamos então usar de astúcia. A primeira maneira que o inimigo vai usar para se aproximar da nação de Israel e tentar fazer uma aliança de paz, sendo que havia uma ordem de Deus para que destruísse, para que acabasse com esse povo, é usar então de astúcia. E eu disse que nesse texto, essa expressão astúcia aqui quer dizer traição. Olha só, quer dizer engano. Então você imagina que Josué, no capítulo de número 9, ele está vivendo um momento ainda, quem sabe, eufórico, pois eles haviam tido ou acabado de obter uma vitória contra a cidade de Ai. Depois de uma recuperação, de uma vergonha que eles haviam passado, agora eles estão, quem sabe, ali regozijando por aquela vitória, por aquele grande livramento que Deus deu, por cumprir a sua palavra, que aonde Josué colocasse a planta dos seus pés, Deus o daria por herança. Porém agora, nesse momento em que Josué, ele está aí, quem sabe, vulnerável, esse momento em que ele está, quem sabe, eufórico, vivendo aí a alegria da vitória, o inimigo vem. Só que o inimigo não vem para bater de frente. O inimigo não vem agora para tentar guerrear. O inimigo agora não vem para tentar combater, porque ele sabe que não teria poder. Ele sabe que aquele povo era imbatível. Deus estava fazendo coisa tremenda. E aí o que ele age aqui? Ele age com astúcia. O pastor Genigetes, no seu livro, ele diz que o diabo achou uma brecha na armadura de Deus, de Josué. Ou seja, e essa brecha agora não é a brecha do pecado, como no capítulo de número 7, mas às vezes é a brecha da frouxidão. Ou seja, por estar vivendo um momento, ou ter passado por um momento de euforia, ele disse assim, o pastor Genigetes, que todos nós passamos por isso. Quando obtemos uma conquista, quando obtemos uma vitória, quando conquistamos alguma coisa, muitos de nós corremos o risco de, nesse momento, afrouxarmos. Nesse momento, abaixarmos as nossas armas e ficar ali, agora é hora de comemorar. Mas observe que eles estão em meio a uma batalha. Enquanto eles estão ali, quem sabe, comemorando aquela vitória, aquela bênção, né? Aquele momento do capítulo de número 8 de reler aí os estatutos do Senhor, refazer essa aliança, o inimigo está do lado de lá, elaborando, trabalhando e tramando uma maneira para se aproximar. E a maneira que ele se aproxima agora é com essa aqui, astúcia. Então ele vem, o inimigo vem aqui, né, de uma maneira sagaz. Preste atenção nisso. No Novo Testamento nós também temos essa palavra, astúcia, que é em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Paulo diz assim, observe, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, aí diz assim, ó, com a sua astúcia. Essa expressão aqui, astúcia, no grego, já quer dizer no sentido de sagacidade. Isso é, no mau sentido, no pior dos piores aqui, trapaça ou sofisma, sutileza. Paulo está falando que o diabo, ele era sagaz, e ele usava de sofisma, pequenas mentiras, pequenos argumentos, usando falsos apóstolos, falsos profetas, para entrar no meio da igreja e tirar a igreja da simplicidade do evangelho. E aí ele diz, eu temo que por causa dessa astúcia, por causa dessa sagacidade, o inimigo consiga, no versículo de número 2, ele diz que estava zelando com o zelo de Deus, para apresentar a igreja como uma virgem pura, mas ele temia, porque ele sabia que
o adversário muitas vezes não se aproxima como aquele que vem para lutar, como aquele que vem para guerrear, mas ele vem com astúcia, o que nós chamamos de sapatinho de algodão. Ele vem com sagacidade, e é aí que nós precisamos entender o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, que ele diz: sede sóbrio, e não somente sóbrio, vigiai. Ele diz, então nós precisamos estar vigilante. Por quê? Porque ele vai dizer assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos entender que não é porque muitas vezes o diabo não está se levantando com fúria, que ele não está trabalhando. Às vezes ele está se infiltrando, como a Bíblia vai dizer que nos dias de Neemias, Sanbalate e Tobias tentaram, já que não conseguiram, a Bíblia vai dizer que Sanbalate, aleluia, vai tentar se infiltrar no meio do povo. E qual é a arma, qual é a maneira que ele vai usar? Aqui é a astúcia. Irmão, nós que estamos aqui nesta noite, precisamos estar apercebidos contra as astutas cilada do diabo, essa astúcia que esse inimigo ele tem. Então às vezes ele vem como um leão, né, furioso, mas às vezes ele vem, né, com o sapatinho de algodão, de uma maneira em que acaba muitas das vezes até nos enganando. E Josué infelizmente vai cair. Por quê? Porque Josué não está esperando o inimigo dessa maneira, e o inimigo agora vem, e ele vem de uma maneira sutil. Que Deus nessa noite nos dê, meus irmãos, discernimento, para que não venhamos, meus irmãos, ser pego na sutileza do agir e do trabalhar do nosso inimigo. Que Deus nos ajude a não baixar a nossa guarda, que nós venhamos estar apercebido, estar atento, que nem nos dias de Neemias, trabalhando, mas sempre atento. Com uma mão nós estamos com a ferramenta, mas com a outra nós estamos preparados para a batalha, atento ao toque da trombeta, para se unir junto com o povo e batalhar contra o inimigo. Porque às vezes o inimigo entra dentro do jardim, né, em uma serpente, e ele é sagaz. E nesta noite nós precisamos tomar cuidado com a sagacidade do nosso inimigo. Que Deus abra a sua visão, porque às vezes nós estamos falando assim: nossa, as coisas estão tão calmas, porque o inimigo às vezes vem com tanta fúria, que quando as coisas parecem que está tudo bem, nós achamos, acho que agora cessou um pouquinho aí o seu agir, o seu trabalhar. Mas nós precisamos entender que ele trabalha com astúcia. Os irmãos entendem essa palavra, irmãos? Segunda coisa, observe como eles se apresentam, ou como eles usam para se aproximar aí de Josué e do povo. Versículo 4, primeiro diz que eles usam de astúcia, e aí a Bíblia diz: e foram e se fingiram embaixadores. Observe, na primeira eles usam de traição, e na segunda, fingimento. Eles vão tentar trair e passar uma imagem de ser aquilo que ele não é. E é onde nós precisamos estar apercebidos, porque a Bíblia vai nos dizer aqui, ó, que eles fingiram. Ou seja, fingir é simular. Você já imaginou isso aí? É fantasiar, é inventar, é dar ares, né? Aparentar, querer passar pelo que é, sem ser, querer passar por algo que não é. Que Deus nos ajude nesta noite, para que nós não venhamos, meus irmãos, ser enganado com a astúcia e o fingimento. Por quê? Porque agora eles chegaram aqui e eles
disseram que eram embaixadores, que haviam vindo de uma terra longínqua. Porém, isso não é verdade. Eles estavam a 30 quilômetros apenas da onde estava o acampamento de Israel. Mas eles fingiram. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes, meus irmãos, eu e você não estamos cientes, mas o diabo está usando os fingidos. Os fingidos que dizem ser amigo e beija no teu rosto, e se não tivermos discernimento, não conhecemos os Judas. Os fingidos que são como Caim, que diz: vamos para o campo, e quando chega lá no campo, ele acaba com a vida do seu próprio irmão. Os fingidos como Joabe, que abraça o Abner e por detrás tira o seu punhal e enfia nas suas costas. O fingido como Aminon, que chama a sua irmã e passa por uma pessoa que está doente, mas está mal intencionado para destruir com a vida da sua própria irmã. O Aminon, que também faz um convite, ou o Abisalão, que faz um convite a Aminon, fingindo, querendo algo para matar o seu irmão. Que Deus nesta noite nos ajude a ter discernimento e não cair no fingimento, porque o nosso inimigo, às vezes, e as pessoas que ele usa, passam uma imagem de ser aquilo que não são. Lucas capítulo de número 20, observe o versículo de número 20, diz assim: e trazendo debaixo do olho. Então aqui, o sinédrio está querendo pegar Jesus e matar Jesus de qualquer maneira, mas eles não acham uma ocasião, e Jesus caiu na graça do povo. Então eles estão com medo do povo, mas eles vêm trazendo Jesus debaixo ali de suspeita, sempre observando, buscando alguma coisa. E aí o versículo de número 20 continua dizendo: trazendo debaixo do teu olho. Aí a Bíblia diz assim, mandaram espias que se fingiram de justo. Para quê? Aí a Bíblia diz: para o apanhar em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do governador. Fingiram. Toma cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos também ser ludibriado, enganado pelos gibeonitas que usam de fingimento para achar uma ocasião contra a nossa vida. Que Deus te dê sabedoria, que Deus me dê sabedoria, que Deus nos dê sabedoria para tentar entender esta manipulação que o inimigo faz para achar uma ocasião usando de fingimento. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu lembro de uma oportunidade que nós tivemos ali na minha casa, ou de uma ocasião que tivemos, que uma vez, já era tarde da noite, um rapaz bateu na porta. Ele estava com duas moças, com algumas malas, e ele estava bem arrumado, e nós descemos para atender, e ele já me deu paz do Senhor, pastor, e ele se apresentou, tirou a carteirinha de pastor, falou que era de uma igreja lá, falou o nome da igreja e tal, e disse que havia sido assaltado quando desceu aqui no Vila Luzita, e nos contou quase que eu convidei ele para entrar para dentro de casa. Tanta dó que eu fiquei. E aquelas moças não dava nenhuma pinta de que não fosse uma pessoa idônea, uma pessoa correta, pela sua aparência. E aí ele disse que havia sido assaltado, que estava vindo do interior, e que haviam levado tudo embora dele, e que agora ele não tinha como retornar, se eu tinha um dinheiro para dar. E aquilo cortou meu coração, o coração da minha esposa, e o que a gente tinha naquela noite nós demos para ele. E ele foi embora. E antes dele ir embora ele disse: pastor, aonde que tem outro pastor por aqui, ou o irmão? Aí eu já entendi que ele havia perguntado para alguém.
eu disse, tem um pastor que mora aqui embaixo. Aí ele disse, eu posso ir lá no seu nome? Eu digo, não, no meu nome não, meu irmão, aí fica ruim, né? Tem um pastor aqui, mas no meu nome fica complicado. Mas tudo bem. Passou. Parecia que eu tinha sentido um alívio de poder ajudar aquele cidadão, aquela moça, de olhar a situação que ele estava passando. Me coloquei no lugar deles, disse, meu Deus, imagina, né, você está por aí, e a gente vai pegar e tal, aquela coisa, e você é assaltado e fica nessa situação. Passado alguns dias, eu estava na casa da minha irmã, e de repente, quando eu olho, o mesmo rapaz, do outro lado da rua, do outro lado da casa da minha irmã, tinha um pastor que morava lá, aquele rapaz, aquelas duas moças, conversando com a esposa do irmão, e contando ali. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, mas não é aquele rapaz? Aí eu saí para fora, e eu falei o nome daquela moça, eu digo, não dá nada para ele não, ele não é pastor coisa nenhuma. E nisso, quando eu falei, até um pouco alterado, ele já saiu correndo com as duas mulheres, já pegaram o ônibus e já entraram. Pessoa fingida, passando ser uma coisa que não era. Pessoas sem temor. E às vezes essas pessoas, Paulo disse no capítulo de número 20, no livro de Atos dos Apóstolos, que seriam lobos devoradores que entrariam no nosso meio, fingidos. Esses que maculam a noiva, esses que sujam as vestes da noiva na boca dos ímpios aí fora, pessoas fingidas. Só que o salmista diz que na casa do Senhor o engano não prevalece, na Assembleia dos Santos. As capas vão cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê discernimento e não permita que sejamos enganados por esses fingidos que dizem ser amigo e não são. Passam de uma pinta de santidade, mas vivem uma vida de prostituição tremenda. São pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, com ninguém, mas, desculpa a expressão, pagam de santarrão. Que Deus nos ajude a não ser enganados por essas pessoas. Pessoas essas que estão se infiltrando, como disse o apóstolo João, dentro de casa de mulheres naqueles dias, deturpando a fé de alguns, aproveitadores da fé. Que Deus nos ajude e que nesta noite nós que aqui estamos não sejamos enganados, porque infelizmente, meus irmãos, Mateus capítulo de número 7, Jesus no versículo 15 diz, acautelai-vos, olha só, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha. Essas roupas no Antigo Testamento, feita com pele de ovelha de animal, era a vestimenta de profeta. Como João Batista, quando Jesus está dizendo, era como se estivesse falando de pessoas que eram honradas, mas ele diz que no fundo eram pessoas enganadoras, fingidas, falsos profetas. E aí Jesus diz que interiormente eles eram lobos devoradores. Que Deus nesta noite nos ajude a não cair no engano dos gibeonitas fingidos, daqueles que fingem ser o que não são, que se apresentam como fosse, que usam vestes de crente, palavras de crente, linguajar de crente, mas que no fundo não são crente, estão envergonhando o Evangelho, fazendo de tudo para manchar, denegrir, e às vezes se infiltra no nosso meio e canta as nossas músicas, e pega esta palavra tão maravilhosa, mas que são fingidos, enganadores. Naquele dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aquele dia será um dia dos verdadeiros adoradores, será dia de prestação de conta. Que Deus nesta noite nos ajude a não sermos enganados, que nós possamos nesta noite, no nome do Senhor Jesus, ser prudente, aleluia.
sermos prudentes, no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a não ser enganado em alguns momentos que nós estamos vivendo, aí quem sabe eufóricos. Observe aí a terceira coisa que nós vamos ver, ainda no versículo de número 4. Primeiro, eles usam de astúcia. Segundo, eles usam de fingimento. E terceiro, eles usam da aparência. Observe o que eles vão fazer. Eles vão tomar sacos velhos, jumentos velhos, vão pegar roupa velha de remendo, remendada, chinelo velho, aparência. Quando Josué olhou, dava a sensação de que eles estavam viajando há muito tempo. E é por isso que nós não podemos ser conduzidos pela aparência. Quantas pessoas que estão sendo enganadas pela aparência. Conta-se uma história ou uma ilustração de que um dia uma mulher com a sua mãe enferma, em desespero, chegou dentro de um hospital nos gritos de desespero por causa que a sua mãe estava enferma. E ela já chegou, aquela mulher toda bem vestida, toda bem arrumada, chegou dentro do hospital gritando, querendo falar com o médico, querendo o médico. E um rapaz se apresentou diante dela com uma roupa simples e perguntou para ela: o que eu posso te ajudar? Ela disse: eu não quero falar com você, eu quero falar com o médico. E o rapaz se colocava e dizia: pode falar. Ela diz: eu quero o médico. E o rapaz disse: eu sou o médico. Ela disse: mas você não tem aparência de médico, você não parece com o médico. Ele disse: a sua aparência também me enganou. Quando você entrou aqui bem vestida, bem arrumada, toda arrumada, eu também pensei que você era uma pessoa educada, mas eu estou vendo que a sua aparência também enganou. Então hoje nós fomos enganados pela aparência. As aparências enganam, meus irmãos. Eles vieram de uma maneira em que quando Josué viu, ele disse: olha, eles verdadeiramente estão vindo de longe. Olha a roupa, olha o pão, está mofo. Olha os odres, como estão, o vinho que já está velho. Mas era a aparência. Foi por isso que Jesus disse, ou Deus disse a Samuel: Samuel, tu se impressiona, Samuel, com o que está diante dos teus olhos, mas eu contemplo o quê? O coração, a intenção que está no íntimo do homem. O que será que tinha no coração de cada um daqueles irmãos de Davi? Só Deus sabe. Quantas vezes eu já mexi para cá na Bíblia: Deus, por que Eliabe não? Tinha direito de primogenitura, o direito da bênção era dele. Só que não está, a não ser nós acharmos algumas coisas que são sugeridas dentro do texto, como ele julga Davi, como se conhecesse o coração de Davi. Mas não há nada que revele o seu coração. Mas a Bíblia diz que Deus contempla o coração dele e dos demais que estão ali. Nós não podemos ser levados pela aparência, porque todas as pessoas, muitas vezes, que vêm para dar golpe, eles se vestem com uma bela aparência. São pessoas que já estão mal intencionadas. Quem olha diz: esse daí. Por isso que nesta noite nós precisamos entender que não podemos ser governados pela aparência. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer nem formosura, mas ele era o Messias, irmão. Ele era o Salvador da humanidade. Quem olhava para ele dizia: esse não pode ser, de jeito nenhum. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse daí eu conheço, sei quem é o pai, sei quem é a mãe, sei aonde ele nasceu, do que ele trabalha. E às vezes nós nos enganamos. Que Deus nesta noite abra a nossa visão. Quem está entendendo, irmãos? Para quê? Para que nós não sejamos levados pela aparência, que nem tudo que brilha é ouro, irmão, nem tudo que parece é. E que Deus nesta noite nos deu discernimento, para que não venhamos ser levados pela aparência. Quantas pessoas que às vezes você olhou e você disse assim: esse vai longe.
mas de repente a Bíblia diz que aquele que não faz a vontade de Deus não permanece. Está escrito, não houve uma permanência, faltou estabilidade na vontade de Deus. Que estão entendendo? Observe o quarto, veja o versículo de número 7. Versículo de número 7. A quarta coisa que nós vamos ver o inimigo aqui usar. Versículo de número 7 diz assim: e os homens de Israel responderam. Observe que os homens de Israel notaram alguma coisa, e eles foram meio que cautelosos. Surgiu uma interrogação, aí diz assim: e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Ele diz: se vocês são moradores aqui, alguns do povo, o que eles fizeram? Olha o argumento que nós vamos ver aqui. Eles vão usar bom argumento. Observe que essas pessoas têm bons argumentos. Se for pela lábia, irmão, veja, os políticos, a lábia, os discursos, a oratória, argumentos que às vezes te deixam impressionado. Aqueles vendedores que, se deixar, você entra dentro de uma loja, você sai com tudo, até com coisa que você não comprava, compra até o que você não precisava, se você tiver condição, tudo por causa do argumento. E aqui nós veremos que eles têm argumentos. E quais são esses argumentos? Observe, versículo de número 7, ou versículo de número 8, aí diz assim: então disseram a Josué. O povo aqui começa a falar, e eles cortam o povo e falam com Josué. E aí diz para Josué: nós somos teus servos. Olha só, toma cuidado, toma cuidado. Eu lembro de um livro que eu li, do pastor João de Souza, chama As Chaves para o Ministério Pastoral. Não sei se é 15, alguma coisa, é uma quantidade, me falha a memória agora. Mas entre esses capítulos que ele descreve, ele diz que aonde está um bajulador, aí está um traidor. Tome cuidado. Tome cuidado com a bajulação. Tome cuidado com pessoas que às vezes não te afiam, como a Bíblia diz, que o ferro afia a faca, que o verdadeiro amigo não é só bajular, é corrigir, é também repreender. Preste atenção. O que eles já fizeram? Já nós somos teus servos. É aquela coisa de: meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, meu irmão, toma cuidado, porque às vezes nós somos tão levados por essas coisas. A Bíblia diz que presente abre porta, Provérbios diz isso, e tem muitos que usam de uma maneira aí errada, principalmente esses aqui. Observe aqui que eu acho muito interessante. Por quê? Porque nós vamos ver que Josué não conhece eles, mas eles conhecem Josué. Parece que o inimigo aqui, irmão, está mais apercebido, como disse o próprio Jesus, o filho das trevas mais prudente que os filhos da luz, porque Josué não conhece eles, mas eles conhecem Josué. Eu li um livro do Sun Tzu que chama A Arte de Guerra. É um livro fantástico, um livro fantástico. Não é um livro cristão, mas eu acredito que vale a pena ler. São estratégias de guerra, e é fantástico. E uma das frases que ele diz, eu marquei aqui, diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Preste bem atenção. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece, se você se conhece
mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Então você só se conhece, mas você não conhece o inimigo. Aí ele diz: para cada vitória você também terá uma derrota. E aí ele diz assim: se você não se conhece e nem conhece o inimigo, perderá todas as batalhas. Então observe que é importante nós que aqui estamos nesta noite conhecer o inimigo, irmão. Conhecer que o nosso inimigo ele é sagaz, ele usa de astúcia, ele usa de fingimento, e nós precisamos estar atentos e conhecer o seu arsenal, porque ele trabalha, ele sabe como trabalhar, e nós precisamos nos conhecer também, porque nos conhecendo, nós conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos como o inimigo trabalha, e conhecemos como nós podemos ceder a um desses ataques. Então cada um de nós precisamos nos conhecer, quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Aonde é que eu sou vulnerável? Eu sei. Agora ele diz aqui: se você conhece só você e não conhece o seu inimigo, você está correndo risco. Por quê? Porque ele usa como os gibeonitas aqui, de estratégias, em que ele vem de uma maneira que você jamais imaginaria que ele viria, e é onde muitos estão sendo traídos, estão perdendo. Quantas pessoas que colocaram gente dentro da sua casa e foram enganados, quantas pessoas dentro da igreja, que às vezes o pastor confiou, deu o púlpito da igreja para pregar, depois se levantou contra o pastor, foi lá no meio da igreja, aí você se conhecia, você diz: não, eu conheço, e por eu me conhecer, você leva em consideração aquela pessoa por você, e às vezes aquela pessoa é extremamente diferente de você, mas está passando como um gibeonita. Aí ele chega, você dá o púlpito da sua igreja, daqui a pouco ele está dentro dos lares, ele está dentro das casas, está fazendo miolinho, daqui a pouco abre uma igreja do lado da sua, puxa o teu tapete, você dá oportunidade para ele pregar aqui, ele prega aqui, e nas suas costas ele está falando mal de você. Quem está me entendendo? Não basta só nos conhecer, nós precisamos conhecer o inimigo, senão para cada uma vitória nós temos uma derrota. Nós precisamos estar atentos. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, é derrota na certa. E parece aqui que esses inimigos aqui conheciam Israel. Eu não sei se no capítulo de número 8, quando é feito o concerto com o povo, a lei novamente é ali estabelecida, se havia algum espia, se havia alguém ali no meio, não sei, mas de alguma maneira eles estavam cientes de quem era. Você já viu aqueles sequestradores que liga para a pessoa e às vezes fala onde, ó, eu sei aonde está o seu filho, eu sei aonde você está, eu sei aonde você mora, eu sei o que você está, e deixa a pessoa murcha na hora, a pessoa murcha os 4 pneus. Por quê? Porque o inimigo pesquisou, trabalhou, fez todo um levantamento, e na hora de dar o seu ataque é fatal. Que Deus nos ajude, amém, igreja? Quinto, observe a quinta maneira que eles vão usar aqui. Eles vão usar a mentira. Olha que é uma tipologia verdadeiramente do diabo, esses gibeonitas, irmão. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, que nele não há verdade, irmãos, e não se firmou na verdade. Agora olha o versículo de número 9 aí, de Josué capítulo 9. Por quê? Aí diz assim, olha o que eles responderam quando Josué diz: da onde vocês vêm? Aí eles respondem: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor. Olha só, irmãos, por causa do nome do Senhor nós viemos, o Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito. Olha só, irmãos,
Isso era 40 anos atrás. O que aconteceu no Egito, o povo ficou 40 anos no deserto. E agora eles têm um relatório certinho. E eles estão bem armados. Aí no versículo de número 10 diz assim: e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam dali do Jordão, de Seom, rei de Esbom, de Aogue, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho. Olha que mentira! Aí ele diz: olha, os anciãos disseram: vai lá. E o que é interessante aqui, irmãos? Por que eu disse que eles estão usando mentira, mas eles estão com um relatório? Porque em Deuteronômio, capítulo de número 20, depois se você quiser ler, do versículo de número 10 ao versículo de número 17, Deus dá uma ordenança. Ele diz assim: olha, todos que estiverem na terra de Canaã, os heteus, amorreus, jebuseus, como já falamos aqui, vocês exterminam. Mas as cidades longe, as cidades, os povos longe da cidade de Canaã, com eles, quando vocês chegar lá, tem que ter a paz. Porque se eles quiserem a paz, selem a paz com eles. Quando os inimigos chegam aqui, dá a entender que eles sabiam, irmão Davi. Eles sabiam da lei de Deus. Ele diz: espera aí, nós não moramos aqui. Porque se nós falarmos que moramos aqui, eles vão nos exterminar, porque é uma ordem de Deus. Agora, se nós falarmos que moramos longe, a lei de Deus diz para que eles entrem com a paz. Olha só, irmão. Olha como o inimigo é. Eles usaram de mentira, mas com bons argumentos. Olha como o inimigo, ele é sagaz. Havia uma exceção para não ser destruído. E é aí que a gente vê, né, como o inimigo trabalha. E a gente, aqui, versículo de número 14, para a gente ir fechando nesta noite, olha que diante de todo esse cenário, o que vai acontecer? Eu disse que nesta noite nós estamos falando o que não devemos fazer diante de uma aliança, ou quando nós vamos fazer uma aliança. Preste bem atenção. Versículo de número 14 diz assim: então, depois de ouvir tudo, depois de ver, Josué fica tocado. Aí a Bíblia diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, daquilo que eles trouxeram, né? Deram, e não pediram conselho à boca do Senhor. Olha só. Olha o que aconteceu. Sabe o que acontece, irmão, às vezes na nossa vida? Que às vezes a vitória nos deixa um pouco vulnerável. Às vezes a conquista, né? Deus começa a usar, Deus começa a abençoar, e a gente vai fazendo que nem Saul, vai se esquecendo daquilo que Deus vai falando, e nós vamos virando o superstar, os acima da média, pessoas que agem por conta própria, pessoas que dirigem a sua própria vida, pessoas que são aqueles: Deus fala comigo e pronto, acabou. E vão se esquecendo de coisas que Deus falou. Eu posso agir, eu posso fazer. Josué esqueceu de uma coisa. A Bíblia diz aqui em Números, capítulo de número 27, no versículo de número 18, eu vou ler. Números 27, versículo 18, diz assim, preste bem atenção. Moisés ainda está vivo. Então disse o Senhor a Moisés: tomará para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Olha só, o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre Josué. E aí diz assim: põe a tua mão sobre ele, apresenta-o a Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, ele está passando o bastão. Moisés, coloca as mãos nele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, dá os mandamentos, para que as pessoas o respeitem, para que as pessoas vejam que a partir de agora é ele que vai dar continuidade no negócio.
Porém, olha o versículo de número 21. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele consultará, segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, essas pedras que eram lançadas pelo sacerdote, alguns dizem de diversas maneiras, também não vou entrar nesse detalhe, mas eram duas pedras que se chamavam Urim e Tumim, né? Luzes e perfeições. Alguns dizem que era lançada, outros dizem que ela mudava de cor. Existe um monte de coisas que falam, mas não é o nosso propósito falar disso agora. Mas o que Josué tinha que fazer? Josué era o líder, mas na hora das decisões, o que ele tinha que fazer? Buscar Eliezer, que era o sacerdote. O sacerdote era um representante do povo diante de Deus. Então, ele não podia agir sem antes consultar o sumo sacerdote, e o sacerdote falar o que Deus queria. Só que Josué, ele sela, bate o martelo, faz uma aliança, faz um juramento, sem buscar Eliezer, sem buscar o sumo sacerdote, sem consultar a Deus. Irmãos, o que mais hoje vemos são pessoas tomando decisões, fazendo aliança, casando e sofrendo e separando. Sabe por quê? Porque estão fazendo aliança sem buscar a orientação de Deus. Estão selando relacionamentos, fechando algumas coisas, compromissos, dando palavra, batendo martelo, sem consultar a Deus. Isso hoje é coisa de crente pentecostal bobo, negócio de buscar Deus para relacionamento, de vai mudar a hora a Deus, para Deus direcionar. Isso é coisa que não é assim não. E a gente vê muito por aí, meus irmãos. Hoje a gente vê, isso aí é coisa de pentecostal quadrado. As pessoas dominam a sua própria vida, guiam os seus próprios passos. Hoje não busca o sacerdote da igreja, né, ou o pastor, uma orientação. Não ouve ninguém, já sai fechando, já sai falando. Eu fico imaginando, quando Deus viu aquela aliança, Deus não podia ter mandado um raio, feito alguma coisa? Não, você é livre para agir, mas você não é livre para escolher as consequências da sua escolha. Nós somos escravos das nossas escolhas. Então, meus irmãos, enquanto nós não tomamos decisão, nós somos senhor da nossa vida. Mas a partir do momento que tomamos decisões, nós não somos mais senhor das consequências. É como a palavra, enquanto ela está na sua boca, você manda nela. Depois que ela saiu, meu irmão, aí já era. E Josué, infelizmente, não consultou a Deus. Não faça nada, querido. Meus irmãos, sem consultar ao Senhor, fale com Deus. Busque a Deus. Josué não faz isso. O que Josué faz? Ele faz uma aliança. Lá em Eclesiastes capítulo de número 5, diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. E ali há diversas maldições que acontecem. Hoje pessoas, meus irmãos, estão assumindo relacionamentos. E o casamento ele é indissolúvel, a aliança do casamento diante de Deus. Nossa primeira relação é com Deus. No casamento, a nossa primeira união é com Deus. O nosso primeiro aliança é com Deus. Só que as pessoas estão quebrando a aliança, como se fosse qualquer coisa, estão sofrendo consequência. E aqui é muito interessante, porque no versículo de número 15 diz que Josué fez paz com eles, ou fez um pacto de paz com eles. E esse pacto aqui é coisa séria, Deus levou a sério. Deus leva a sério a aliança, tome cuidado. Então tem muita gente fazendo aliança, fazendo voto, falando, e depois acaba não sustentando aí em pé o que falou sentado. E com Deus não é assim. Por quê? Porque vai passar muitos anos, se eu não me engano, mais ou menos dentro da ordem cronológica, 400 anos. Aí vai se levantar um rei, no tempo da teocracia, chamado Saul. Irritado, lá em Nob, mata sacerdote e vai matar os gibeonitas, que era cortador de lenha e carregador de água dentro da casa de Deus. Sabe o que ele vai fazer? Vai matar tudo. Só que havia uma aliança.
E Deus havia dito assim, ó, a partir de hoje, esse povo vai viver no meio do povo de Israel. Josué diz, agora vocês vão carregar água e lenha para o templo do Senhor. Vocês vão trabalhar no meio do trabalho mais pesado, e ninguém vai tocar em vocês. Só que Saul, que era matador, principalmente obreiro, né? Camarada que gostava de matar. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa aliança. Só que ele morre, Davi senta no trono, capítulo de número 21, a Bíblia vai dizer de 2 Samuel, que vem uma fome sobre a terra, 3 anos. E Davi disse, o que está acontecendo? Vem uma seca sobre a face da terra, não chove. E Davi foi orar. Davi foi consultar o Senhor, o sacerdote. Ô Natan, pergunta para Deus o que aconteceu. Aí Deus diz assim, sabe o que aconteceu? Saul quebrou a aliança. Que aliança? Que Josué fez com os gibeonitas há 400 anos atrás. E agora, por causa disso, o que você tem que fazer? Vai atrás dos gibeonitas. Lá vai Davi. Aí Davi vai até os gibeonitas, encontra eles e diz, o que eu farei? Eles dizem, nós não queremos ouro, não queremos prata, mas sangue se paga com sangue. Nós queremos 7 filhos de Saul. E é onde mexe com a gente aquela passagem de Rispa, aquela mãe que perde o seu filho e fica defendendo dos urubus o corpo do teu filho morto, aquela passagem bíblica que mexe com a gente, que a gente chora só de ler, de imaginar, mas a palavra se cumpriu. E eu acho tremendo, sabe por quê? Porque aí o texto diz assim, presbítero Wesley, que Davi preservou a Mefibosete. Por quê? Por causa da aliança que ele havia feito com Jonatas. Uma aliança foi quebrada. Davi disse, agora eu vou ter que pegar os filhos de Saul que estão por aí e matar. E Mefibosete era filho de Saul, ele estaria também, mas ele tinha uma aliança que o pai tinha feito com o rei. E o que salvou ele? A aliança que ele havia feito. Deus leva a sério a aliança. Não quebre a aliança, não quebre voto. As pessoas estão brincando, meus irmãos, com Deus. Hoje a gente tem visto que as pessoas não estão levando Deus a sério, as coisas de Deus. Hoje tudo muda. Hoje o Velho Testamento não é mais Bíblia. O que falou no Velho Testamento não funciona mais no Novo, né? Hoje nós temos tantos bacharel, nós temos tanto doutor, nada contra, eu acho maravilhoso, né? Mas nós temos tantos e tantos mestres da palavra. Infelizmente nós estamos vendo uma decadência espiritual no meio da igreja tremenda, uma falta de intimidade com Deus tremenda. A Bíblia diz que o amor, irmão, edifica, mas a ciência, ela incha. Que Deus nos ajude nesta noite. As pessoas estão crescendo muito, e aí estão quebrando, estão pisando, né, em cima de tudo, e isso aqui não tem nada a ver. Aí ele vem para cá, ele faz um malabarismo em cima do texto, e ele coloca a goela abaixo, e pronto, acabou. E aí tem gente que diz, glória a Deus, era o que eu estava querendo ouvir. Doutores, segundo as suas próprias concupiscências. O tempo que nós estamos vivendo. Doutores, eu não estou falando leigos, irmãos, indoutos, estou falando doutores. Mas a Bíblia diz que aqui muito é dado, também muito é cobrado. E principalmente dos mestres, disse Tiago. Que Deus nos ajude. Eu finalizo nesta noite, aqui falando rapidamente, a lição que a gente aprende nesse texto. O que não podemos fazer quando nós estamos firmando uma aliança. O que você que está aqui nesta noite não pode fazer. O que você que está em casa não pode fazer. Primeiro, não devemos aqui acreditar em tudo que a gente ouve. Tome cuidado. Porque o Josué acreditou em tudo que ouviu. Não, a gente vem de longe e tal, nós somos moradores de uma cidade tão distante. Não acredite em tudo que você ouve. Tome cuidado. Até papagaio fala, irmão. Toma cuidado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou escritor, eu sou isso, eu sou aquilo.
Seja mais observador, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe. Aí, não é simplesmente pregar, não. Olha lá, não anda nem com a esposa. Cadê a família? Não cuida nem da casa. Mas está por aí, todo se achando, vai nas igrejas, bate no pastor, e o pastor é gelado, e a igreja é gelada, e ninguém dá glória. E fala, não acredite em tudo que você ouve, não, irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite nós sejamos aqui, ou sejamos, me desculpe, ouvintes prudentes, que Deus nos ajude. Segundo, não acredite em tudo que você vê, porque as aparências enganam. Já disse aqui, nem tudo que parece é. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, disse Paulo, querendo ele se transforma até em um anjo de luz, irmão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Conhecemos a árvore pelo fruto, não é pelas folhas. O Senhor fez ela secar. Era muito bonita, mas não tinha fruto. Não vai pela aparência. Terceiro, não faça nada sem a direção de Deus. Tudo o que você for fazer, por mais simples que você seja, eu não sei como Deus vai falar comigo. Não, fique no pé dele, fique nos pés do Senhor, que de alguma maneira Ele vai falar com você, na hora certa. Faz que nem Davi. A Bíblia diz que Davi não sabia, capítulo de número 22, 1 Samuel, se não me falha a memória, quando Davi vai fugindo de Saul, a Bíblia diz que ele entra numa caverna para orar, ele leva os seus pais para que os amorreus, se não me falha a memória, os moabitas, cuidem dos seus pais, e ele diz assim: fique com eles, até que eu saiba o que Deus quer comigo. Tem muita gente, irmão, muita gente, que está saindo por aí atropelando tudo. Bateu a crise aqui, ele está lá em Moab. Vai para lá. Tem pão lá? Vamos para lá. Não tem pão? Vamos para lá. Irmão, não faça nada sem a direção de Deus. Tudo. Fique na direção de Deus. Busque a Deus, ainda que você seja chamado aí de extremista, quadrado. Para quê? Para que isso? Para que isso? Não, seus relacionamentos assuma diante de Deus, com a bênção de Deus. Deixa Deus falar. Mas eu já ouvi, já li, já me disseram que não precisa de nada disso não. Não, irmão, faça isso. Diga: Senhor, fala comigo. Eu quero fazer o que é correto, o que é certo. Quero tomar a decisão correta, e eu preciso ouvir a tua voz. Deus vai te direcionar. Que Deus nos ajude nesta noite. Olha só, quando eu digo de não fazer nada sem a direção de Deus, isso daqui, nós precisamos aplicar três coisas. Primeiro, oração. Segundo, análise de fatos. E terceiro, paciência. Porque às vezes a gente diz assim: eu quero que Deus me responda, só que a gente quer no nosso tempo, e é o tempo de Deus. Então tenha paciência. Tenha paciência, porque não é porque Deus está em silêncio que Deus não está trabalhando. O livro de Esther é um livro onde a gente não vê o nome de Deus, o Deus escrito de uma maneira, mas os bastidores do livro é a atuação completa de Deus. Deus não estava visível de uma maneira, mas Deus não estava ausente. Deus estava presente, trabalhando no sonho, guiando, direcionando, levando, tirando do trono, colocando no trono, fazendo coisas extraordinárias, guardando o teu povo. Então tenha paciência, espere no Senhor e analise. Pense, não sai tomando decisão, não sai batendo martelo dizendo amém, amém, que assim seja e pronto, acabou. Não, analise fatos, observe, peraí, deixa eu pensar, calma. Não, vou, a paz, vamos assinar aqui um contrato de paz. Não, peraí, as coisas não, vamos devagar. E eu finalizo. Nunca se esqueça. 4. Deus leva a sério a aliança. Toda aliança que você fizer, não quebre a aliança. Deus leva a sério a aliança. Nunca se esqueça. Você é livre para escolher, para decidir se você quer comer dessa árvore que Deus disse: não coma,
mas as consequências você não tem domínio sobre ela. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão nos acompanhando em casa. Eu quero fazer uma oração nesse momento, e que essa simples palavra possa falar no coração dos irmãos. Nós estamos em um culto de doutrina, estamos com um grupo bem reduzido, mas eu glorifico a Deus pelo esforço dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que vieram, para nós estarmos aqui meditando na palavra de Deus, né? Isso nos incentiva cada dia mais, ver esse desejo pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem sei que não são todos, mas que Deus preserve dentro do coração dos irmãos desejo pela palavra do Senhor Jesus, de aprender a palavra de Deus. O povo continua errando, porque falta conhecimento, e nós precisamos buscar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus em toda a nossa vida. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Domingo nós estaremos aqui no nosso culto presencial, nós vamos transmitir, mas estaremos aqui juntos em nome de Jesus, com um grupo reduzido, porque ainda temos, né, algumas restrições aí de irmãos também. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e encerrar esse culto. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando em casa nesta noite. Fique com essa palavra de ensino em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Continua, Senhor, nos ajudando. Continua, Pai querido, trabalhando em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa. Ajuda-nos, Pai querido, diante, Pai amado, das nossas alianças, meu Deus, dos nossos compromissos, das decisões que vamos tomar, a não ser levado, Pai querido, meu Deus, pela astúcia, sagacidade do nosso inimigo, sermos envolvidos. Dá-nos discernimento nesta noite, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós nesta noite. Todos nós juntos dizemos: amém. O Senhor Jesus é por nós, operando o Senhor, ninguém. Deus abençoe. Até domingo, se assim o Senhor permitir. Um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando em nome de Jesus.